Muito bom, pessoal. Então vamos dar sequência e resolução dos nossos exercícios de razão e proporção. Na hora passada a gente fez alguns exercícios, trabalhamos principalmente questões de vestibulares, Enem, né? Porque razão e proporção é uma base fundamental para você tentar sair de algumas questões, né? Então vamos entender essa daqui, ó. Uma grandeza x é diretamente proporcional às grandezas p e t, e inversamente proporcional ao quadrado da grandeza w. Se aumentarem p 60% do seu valor e diminuirmos t 10% do seu valor, para que a grandeza x não se altere, devemos. Então beleza, né? Ele está falando que x é diretamente proporcional a p e t e inversamente proporcional ao quadrado de w. Se a gente aumentar P 60% e diminuir T 10%, para que x não mude de valor, né? Para que x não mude de valor, o que a gente tem que fazer com o W, né? Perceba, aqui está falando diminuir W, aumentar W, então tudo é em relação ao W. Então tá, vamos primeiramente escrever, ó. Se x é diretamente proporcional a P e T, então, se eu falo que x é diretamente proporcional a P, significa que x sobre P é uma constante. Se ele também é diretamente proporcional a T, significa que x sobre T também é uma constante. Beleza? Só que ela é inversamente proporcional ao quadrado W. Então, x vezes o w ao quadrado também é uma constante. Mas eu quero transformar isso numa expressão, porque tudo está junto. Então, vamos escrever isso numa expressão. Isso que você pode escrever simplesmente assim, ó. X inversamente proporcional a w e diretamente proporcional a p e t. Isso aqui é uma constante. Essa é a expressão que você precisa chegar para resolver essa questão, beleza? Bom, aí ele fala, se você aumentar P 60%, a gente vai ter aula de porcentagem, mas você aumentar 60% é simplesmente você pegar o P e multiplicar por 1,6. E diminuir 10% é você pegar o T, né, já que a gente está diminuindo 10% de T, e multiplicar pelo que sobra, né? 0,9. Beleza? Então, para que o valor de x não se altere, bom, vamos tentar isolar o x. Ó. X é igual a P vezes o T vezes o K dividido por W ao quadrado. Beleza? Mais uma expressão importante aqui para a resolução da questão, né? Agora vamos lá substituir os valores aqui de P e de T. Então fica como, hein? Você tem que fazer aqui, ó, x é igual a 1,6 vezes P vezes 0,9 vezes T vezes K dividido por W ao quadrado. Aqui, como tudo está no numerador é produto, então x vai ficar 1,6 vezes 0,9 vezes P vezes T vezes K, tudo isso dividido, aqui vezes T, dividido por W ao quadrado. Por que eu deixei isso aqui isolado? Porque você pode fazer essa conta aqui, ó. Se você trazer no cantinho, você faz 1,6, na verdade faz assim, ó. Faz 16 vezes 9, aqui dá 4, vai 5, aqui deu 9, deu 14, certo? Com duas vírgulas, 1,44. Então essa conta daqui dá
1,44. Beleza? 1,44. Deixa eu melhorar esse aqui. 1,44. Deixa eu trazer esse x para cá, porque eu quero que você perceba o seguinte, ó. O que eu escrevi aqui, ó, perceba. O que está aqui é exatamente isso daqui, ó. Viu ou não? O que está aqui é exatamente isso daqui. Então, o que eu tenho que fazer com a grandeza w ao quadrado para que o valor de x não se altere? Ora, eu preciso eliminar 1,44. Como é que eu faço isso? Dividindo isso aqui também por um valor de 1,44. Tá? Mas o problema é o seguinte, o que eu vou fazer com w ao quadrado? Ou seja, galera, eu tenho que pegar um número, y, que eu multiplicando o w, né, elevando tudo ao quadrado, fique 1,44 vezes w ao quadrado. E qual número seria esse? Bom, vamos ver aqui na expressão, né? O que eu tenho que fazer com o w? Ó, se eu pegar o w e multiplicar, bom, eu vou diminuir ou aumentar? Diminuir fica sempre 0, alguma coisa. A gente vai ver aqui quando a gente for estudar a porcentagem. Então, diminuir não cabe. Agora é aumentar. Aumentar fica 1, alguma coisa. Aumentar 25% fica 1,25. Galera, 1,25 ao quadrado não dá 144. Tá? Então não é isso aí. Então não pode ser letra C. Aumentar 35 piorou mais ainda. 1,35 ao quadrado não dá. Agora, 1,2, que é 1,20, aumentar 20% do valor, aqui dá. Até porque você sabe que 12 vezes 12 é 144. Como tem duas casas, você vem para cá. Então, sim, você tem aqui um aumento. Vai ser letra E. Você vai ter um aumento de 20% do W, ou seja, essa conta para ficar certinho tem que ficar assim, ó, x vai ser igual a P vezes o T vezes a constante dividido por W vezes 1,2 elevado ao quadrado. Tá? Então eu tenho que multiplicar com o W,2. Aqui a gente tem 1,44. Então essa conta aqui é igual a P vezes T vezes K sobre W ao quadrado. E por que isso? Porque quando você for desenvolver aqui embaixo, ó, fica x vai ser igual a... Vou desenvolver isso aqui. P vezes T vezes K vezes 1,44 sobre... Isso aqui é o quadrado. W vezes 1,2 ao quadrado. 1,2 significa que eu peguei o valor de W e aumentei 20%. Então, eu tenho W ao quadrado vezes 1,44. Simplifica, simplifica. Olha o que sobrou. Sobrou isso daqui, que é exatamente o que está aqui. Então, o valor de x não se altera. Se o que eu fazer com o numerador eu fizer com o denominador, não vou ter alteração de resultado. Beleza? Então, essa questão aqui é muito interessante, hein, galera? Perceba que você poderia pensar assim, pô, você tem que ter a noção do seguinte, o que você iria fazer com o W? Não é o que você vai fazer com o W ao quadrado, é o que você iria fazer com o W. Tá? Beleza? Tranquilo? Então, vamos para uma próxima questão. Vamos para mais uma questão, então. O artigo 33 da Lei Brasileira sobre Drogas prevê a pena de reclusão de 5 a 15 anos para qualquer pessoa que seja condenada por tráfico ilícito ou produção não autorizada de drogas. Entretanto, caso o condenado seja réu primário com bons antecedentes criminais, essa pena pode sofrer uma redução de 1/6 a 2/3. Tá? Suponha que um réu primário com bons antecedentes criminais foi condenado pelo artigo 33 da Lei Brasileira sobre Drogas. Após o benefício da redução da pena, sua pena poderá variar de quanto, hein, galera? Aqui está no intervalo. Tem algumas coisas importantes aqui, ó. A reclusão é de 5 a 15 anos.
Se ele tiver bons antecedentes, né? Se ele tiver bons antecedentes, essa pena ela pode ser reduzida a 1/6 e a 2/3. Suponha que um réu primário com bons antecedentes foi condenado pelo artigo 33. Então ele vai ficar preso. Ele quer uma janela, né? Assim, após o benefício da redução da pena, sua pena poderá variar. Aqui, ó. Sua pena poderá variar. Ora, para variar, eu tenho que pegar o tempo que ele... se eu pegar o menor... Por exemplo, assim, ó. Se eu quero pegar uma janela, por exemplo, ele vai... A condenação é de 5 a 15 anos. Tá. Se eu pegar os 5 anos e a maior redução, eu vou ver o menos que ele vai ficar preso. Se eu pegar o maior número de anos e a menor redução, eu vou saber quanto mais tempo ele vai ficar preso. Então eu vou ter um intervalo, uma janela, entendeu ou não? Ou seja, se eu quero saber quanto tempo ele menos vai ficar preso, eu vou pegar o menor número de anos, tá? E multiplicar pela maior redução. Então, beleza, ó, a redução ela pode ser de 1/6 a 2/3. Quem é maior aqui? 1/6 ou 2/3? Ora, você claramente percebe que a maior redução é 2/3. Caso tenha alguma dúvida, ó, você pode multiplicar aqui por 2, colocar com o mesmo denominador, olha aí, ó. Você coloca aqui por 2 e você multiplica aqui por 2, você vai ter 2/6, tá? Então, 2/6 é maior que 1/6, tá? Então, 2/3, logicamente, vai ser maior, porque o resultado é o mesmo, né? Então, vai ser maior, ou seja, 2/3 é igual a 4/6. São frações equivalentes. Mas agora, o 2/3 é maior que 1/6. Então, essa aqui é a maior redução. A maior redução eu vou colocar em função do menor número de anos, para eu ver quanto que menos ele vai ficar preso. Tá? A maior redução. E a menor redução eu vou colocar em função do maior número de tempo que ele vai ficar preso. Porque aí, ó, eu consigo entender a janela, né? O mínimo que ele pode ficar preso e o máximo. Aí eu vou entender, assim, a sua pena vai variar de onde. Né? Então, galera, é o seguinte, agora qual que é o dado que você tem que ter? Se é redução, por exemplo, vamos lá ficar o tempo mínimo que ele vai ficar preso. Então, ó, mínimo. Mínimo que ele vai ficar preso, ó, é 5 anos com a maior redução. A maior redução... A redução é de 2/3, então ele vai cumprir quanto? Olha, ele vai cumprir 5/3. Ele vai cumprir 5/3, porque a redução é de 2/3. Eu estou reduzindo 2/3, então eu vou cumprir 1/3. Tá? Então aqui fica 5/3. Tá em anos, hein? Isso aqui é anos. Né? Porque aqui você vê anos, meses. Para você passar de anos para meses, é só multiplicar por 12, tá? Então, o que você vai fazer aqui? Ó? Você pode multiplicar aqui por 12, tá? Perceba, você simplifica aqui, dá 4. 5 vezes 4 dá 20. 20 o quê? 20 meses. Aqui está tudo em meses. 20 meses é o quê? 20 meses são 12 meses e 8. 20 meses são 12 meses e 8 meses. Só que 12 meses é um ano. Então você pode falar que 20 meses é um ano e 8 meses. Sim, você pode falar isso, ó, olha aí. Né? Olha aí. Beleza? Então, ó, 20 meses, um ano e 8 meses. Então, ó, por aqui você já, né? Não pode ser letra C, D e E. Bom, qual que é o máximo que ele pode ficar preso? O máximo que ele pode ficar preso, ó, eu pego o maior número de anos que ele pode ser condenado, 15, e vou multiplicar pela menor redução. Se eu pegar o maior número de tempo que ele vai ficar preso e pegar a menor redução, eu vou saber quanto mais tempo ele vai ficar preso. Olha que beleza. Então, se a redução é de 1/6, ele vai cumprir 5/6. Ele vai cumprir 5/6. Então, essa conta
fica. Ó, você pode multiplicar por 12 também aqui, ó, para transformar para meses. Então fica como? Ó, aqui simplifica por 6. Aqui por 6 dá 2. Você vai ter 100. Tá certo. Ó, por 6 dá 1, por 6 dá 2. 5 vezes 2 dá 10, 150. 150 meses. 150 meses. Aí vai ficar ruim para transformar. Então, vou fazer assim, ó. Quer ver? Vou fazer assim. Dividido por 6. Então, vou fazer assim, ó. Vou fazer essa conta aqui porque acho que para mim fica mais fácil. Você pode fazer essa 150 meses e ver quanto que dá. Tá? Não vai dar a letra A, né, galera? Porque 150 meses não são 5 anos, né? Então, como é que você faz? Ó, 5 vezes 5, 25. E vão 2, 5, 7. 75 sobre 6. Você pode fazer essa conta aqui, ó. 75 dividido por 6. Aqui ficou 1, ficou 6. Sobrou 1, abaixo 5. Ficou 2. Então, perceba, né? Vai dar, aqui ficou 3, vírgula, acrescentou um 0, 5. Então, ó, 12,5. 12,5. Assim fica mais fácil. 12,5 o quê? Anos. Mas eu não quero anos. Então, são 12 anos. 12,5 são 12 anos. E esses 0,5 anos, galera, você multiplica por 12. Vai dar 6, olha aí. Né? 6 meses. 12 anos mais metade. 6 meses. Metade de um ano é 6. 12 anos e 6 meses. Então, você confirma aqui o gabarito letra A. Então, assim, o que poderia te pegar aqui? Você utilizar direto 2/3, mas 2/3 é a redução. Se 2/3 é a redução, você vai cumprir o quê? Você vai cumprir 1/3. 1/6 é redução. Se 1/6 é redução, você vai cumprir quanto? 5/6. Tá? Não confunda, não coloca direto. E outra coisa, se você quer saber de quanto varia, você tem que pegar o menor ano com a maior redução. Você vai ter o mínimo que ele pode ficar preso. E 15 anos com a menor redução. Então você vai saber quanto mais tempo ele pode ficar preso. Então, o mínimo e o máximo, você tem uma janela ali. E outra coisa, aqui ficou fácil perceber que 20 meses, ó. Aqui, 20 meses são 1 ano e 2. Aqui dava 150, né? Então, é mais complicado. Então, o que você faz? Faz direto a conta. Você percebe que dá 12 anos. Já matava a questão. 12 anos e meio. Meio do ano é 6 meses? Ou então, pega o meio e multiplica por 12. Quanto que dá? 5 vezes 2, 10. Vai 1. 5 vezes 1, 5. 1, que foi 6. Como tem uma casa, 6 meses. Para transformar ano para mês, você multiplica por 12. Beleza? É isso. Então, esse é o resultado. Vamos para a próxima, então. Então, vamos para mais uma. Ó. Isso aqui fala o seguinte. Para contratar 3 máquinas que farão reparo de vias rurais de um município, a prefeitura elaborou um edital que, entre outras cláusulas, previa: cada empresa interessada só pode cadastrar uma única máquina para concorrer ao edital. O total de recursos destinados para controlar o conjunto das 3 máquinas é de R$31 mil. Tá, então, o total é R$31 mil. O valor a ser pago a cada empresa será inversamente proporcional à idade de uso da máquina cadastrada pela empresa para o presente edital. Então, tem umas coisas importantes aqui, né? O total, quanto que vai custar todo os recursos, né? O total de recursos destinados para as 3 máquinas e o valor pago para cada empresa é inversamente proporcional à idade de uso. Então tá. As 3 empresas vencedoras de edital cadastraram máquinas com 2, 3 e 5 anos de idade. Então, quanto receberá a empresa que cadastrou a máquina com maior idade de uso? Ah, galera, essa aqui é aquela questão clássica de razão e proporção que você tem que usar aquela constante. Quer dizer, ó, o valor total, ó, T de total,
é de 31 mil. Tá, o valor tá em reais aqui, ó, 31 mil. Só que assim, se é inversamente proporcional, eu não sei qual que são as máquinas e tal. Então eu vou chamar de máquina X cadastrou 2. Por quê? Porque é inversamente proporcional. E inversamente proporcional o quê? Aos anos, né? Olha aí, inversamente proporcional. Então, se é inversamente proporcional, x vezes 12 é uma constante, tá? Para o mesmo valor. Tá? A empresa Y cadastrou de 3 anos, que vai dar uma constante, e a empresa Z cadastrou para 5 anos, que também vai dar uma constante. Então tá, só que esses valores aqui, juntos, vão dar 31 mil. Então o que acontece? Se você for ver, ó, x mais y mais z tem que dar 31 mil. Não é? Ou seja, o que a empresa X vai receber e o que a empresa Y vai receber e o que a empresa Z vai receber vai dar 31 mil. Só que eu preciso achar um valor aqui. Só que eu tenho incógnita aqui, que é ruim para trabalhar. Por isso que eu coloco esse K ali, ó, para a gente fazer tudo em função do K. Então eu posso escrever que X ele é K sobre 2. O Y ele é K sobre 3. E o Z ele é K sobre 5. Ah, então agora tem tudo em função do K. Quanto que vale o X? Posso substituir. O X está aqui, ó, K sobre 2. O Y está aqui, ó, K sobre 3. O Z está aqui, ó, K sobre 5. Então isso aqui tudo tem que dar 31 mil vezes 10 a terceira. Então tá, beleza. Agora dá para resolver, né? Você pode tirar o mínimo de 22, e 3 e 5 direto, mas eu gosto de fazer assim. Você faz da forma que você quiser e bem entender. Eu gosto de fazer assim, ó. Multiplica cruzado e multiplica os denominadores. Então fica 3K mais, ó, vou fazer bem devagar, 2K sobre, quanto que é 3 vezes 2? 6, tá? Mais, ó, K sobre 5, isso aqui tudo tem que dar 31 mil. Então vamos continuar essa conta aqui, ó. 3K mais 2K, 5K. Então eu tenho 5K sobre 6 mais K sobre 5. Isso aqui tudo tem que dar 31 mil. Galera, olha a continha. Se você quiser fazer mais rápido, você faz. Eu vou devagar aqui. Então o que acontece? De novo, tira o mínimo e múltiplo comum. Multiplica cruzado e multiplica os denominadores. Aí você vai ter problema. Qualquer coisa você simplifica depois. 5 vezes 5, ó. 25K mais 6K sobre... Quanto que é 5 vezes 6? Dá 30, né? 30 é igual a 31 vezes 10 a terceira. Então, olha aqui, galera. 25K mais 6K não dá 31K? Então, eu já posso fazer assim, ó. 31K é igual a 31 vezes 10 a terceira vezes 30. Eu passei esse 30 para cá, multiplicando, né? Ou seja, dividi aqui multipliquei aqui por 30, multipliquei por 30, tá? E olha só, eu posso simplificar esse 31 com esse 31. Então, o valor de K, ele ficou como? Ficou 30 vezes 10 a terceira, ou seja, 30 mil. Então, o K é 30 mil, a constante é 30 mil. Se a constante é 30 mil, e a pergunta é, quanto receberá a empresa que cadastrou a máquina com a maior idade de uso? A maior idade de uso é 5 anos. Então, vai ficar K dividido por 5. Ou seja, a maior idade de uso é o Z, né? Então, o Z, que é K dividido por 5, olha aqui, vai pegar quanto? Você vai fazer 30, você já percebe que dá 6, né? Vai pegar 6 mil, no caso. Dividido por 5. Quanto que dá isso aqui, ó?
30 por 5, 6, vezes 10 a terceira. Quanto que é 6 a 10 a terceira? 6.000, né, galera? 1, 2, 3 reais. Então, você marca aqui, ó. Letra B. Show? Então, esse aqui vai receber... Aí você poderia ver quanto que cada um vai receber, né? Por exemplo, Y ia receber quanto? Y ia receber 10.000. Por exemplo, Z recebe 6.000, Y recebe 10.000, né? 10.000. E o X, por exemplo, né? O X vai receber 15.000. Então, olha só, aquela que cadastrou a máquina com menor idade de uso, recebeu mais, né? Recebeu mais. Tá? Porque eles devem pensar assim, a máquina tem mais tempo de uso, então pode acontecer alguma coisa e tal. Então, uma máquina mais nova trabalha melhor, não sei. Mas o que a gente conclui aqui pelas contas é que quem cadastrou a máquina com maior idade de uso recebeu menos, recebeu 6.000 reais. E quem cadastrou a máquina o menor número de menor idade de uso da máquina recebeu mais, 15.000 reais. Se você somar 15.000 mais 10.000 mais 6.000, dá o total de 31.000 reais. Tá bom? Então é isso, hein? Vamos para a próxima. Então tá, vamos lá. Aqui fala o seguinte, ó. Em um jogo online, cada jogador procura subir de nível e aumentar sua experiência, que são dois parâmetros importantes no jogo, dos quais dependem as forças de defesa e de ataque do participante. A força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência, enquanto a sua força de ataque é diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado do seu nível. Nenhum jogador sobe o nível ou a experiência dos demais, tá? Os jogadores iniciam o jogo no nível 1, com experiência 1, e possuem força de ataque 2 e de defesa 1. Nesse jogo, cada participante se movimenta em uma cidade em busca de tesouros para aumentar sua experiência. Quando dois deles se encontram, um deles pode desafiar o outro para um confronto, sendo o desafiante considerado o atacante. Então, quem está desafiando é o atacante. Tá, beleza. Compare-se então a força de ataque do desafiante com a força de defesa do desafiado, e vence o confronto aquele cuja força for maior. O vencedor do desafio aumenta seu nível em uma unidade. Caso haja empate no confronto, ambos os jogadores aumentam seus níveis em uma unidade. Durante um jogo, o jogador 1, J1, né, de nível 4, experiência 5, irá atacar o jogador J2, de nível 2, experiência 6. O jogador J1 venceu esse confronto porque a diferença entre sua força de ataque e a força de defesa do seu oponente era de quanto? Bom, texto longo, cansativo, né? Assim, é tipo questão do Enem, essa questão é do Enem mesmo. Mas ela trata de grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Porque você tem que ter noção. E sublinhando, né, as coisas importantes. E anotando, por exemplo, a força de defesa, né, de cada jogador, a força de defesa, deixa eu chegar um pouco mais para cá porque não está pegando aqui. A força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado da sua experiência. Parou. Então, força de defesa, vou falar FD. Ela é como? Ora, FD, ela é diretamente proporcional ao seu nível, ou seja, a força de defesa sobre o nível, tá? Força de defesa, ela é diretamente proporcional ao seu nível e
ao quadrado da sua experiência. Experiência ao quadrado. Então, ó, vou colocar aqui. Deixa eu melhorar, ficou feio, né? Ó, força de defesa, ela é diretamente proporcional ao nível e quadrado da experiência. Isso aqui tudo é uma constante. Beleza. Vamos continuar. Enquanto que força de ataque é diretamente proporcional à sua experiência e quadrado do seu nível. Então, é o inverso aqui, né? E a força de ataque, ó, vou colocar aqui. A força de ataque, ela é diretamente proporcional à sua experiência e o quadrado do seu nível, não é isso? É diretamente proporcional à sua experiência e quadrado do seu nível. Tá, beleza. Isso aqui também vai ser igual a uma constante. Nenhum jogador, blá, blá, blá. Tá, isso aí, não. Beleza. Os jogadores iniciam o jogo do nível 1. Tá, ou seja, início do jogo, todo mundo inicia o jogo. Com quais informações? Nível igual a 1. Experiência. Nível igual a 1, né? Inicia o jogo, nível igual a 1. Experiência igual a 1. Possuem força de ataque. Experiência igual a 1. Força de ataque igual a 2. E força de defesa igual a 1. Então, todo mundo inicia assim. Nesse jogo, cada oponente, aqui está explicando o jogo e tal. É o que a gente já leu, né? Então, durante o jogo, o jogador J1... Então, vamos lá, jogador J1. O J1, ele tem o quê? Ele tem nível... Deixa eu fazer o seguinte, ó. O jogador J1 tem nível 4 e tem experiência 5. Beleza. Jogador J2 tem nível 2, né? Nível 2 e experiência 6. Tá. Perceba que agora estou pegando os dados. Você pode pegar os dados, tranquilo. E aí ele fala o seguinte, ó. Aqui peguei, J1, nível 4, experiência 5. J2, nível 2, experiência 6. Aí ele fala que o J1 venceu. Por quê? Ele falou que o J1 venceu porque a diferença entre sua força de ataque, ou seja, a pergunta é força de ataque do jogador 1 menos, se a diferença é menos, força de defesa do oponente. Então, J2, ou seja, a força de defesa do J2. Isso vale quanto? Então, é isso que eu tenho que achar. Tá? É isso que eu tenho que achar. Beleza? Então, vamos lá. Qual que é a força de ataque do J1? Vamos tentar resolver aqui, ó. Força de ataque do J1, ele tem que ser o quê? A gente já sabe que a força de ataque ela é inversamente proporcional, ou seja, a força de ataque de J1 sobre o seu nível de J1, que é 4, vezes a sua experiência, que é 5, é igual a uma constante, que é igual a K. Tá? Que é igual a K. A força de defesa do J2, a força de defesa... não, isso aqui é força de ataque, então eu errei. Força de ataque, errei. Força de ataque é experiência, 5, vezes o quadrado do nível, 4 ao quadrado, que é 16. Tá? Então aqui vai dar 16. A força de defesa do 2, que é o nível, que é 2, vezes o quadrado da experiência, que é 6 vezes 6, que é 36. Isso aqui tudo tem que dar uma constante. Mas e agora, Milton? Eu preciso achar essa... Isso aqui tá minha incógnita, ó. Opa.
preciso achar isso aqui. Para isso, ele te deu uma informação. Ele falou que todo mundo inicia com isso daqui. Então, você pode pegar esse tal de K aqui, descobrir quem é esse K, né? Como que você vai descobrir qual que é esse K? Você vem no rascunho e faz o seguinte, ó. Para forças de defesa, para quem inicia o jogo, ele tem nível... para quem inicia o jogo, na verdade, ele tem força de defesa sendo igual a 1. Tá? Força de defesa sendo igual a 1, quem inicia o jogo. Ele tem nível 1, experiência 1, só que 1 ao quadrado é 1. Então essa constante, ela vale 1, né? Ela vale 1. Para força de defesa, essa constante ela vale 1. Então esse K aqui, ó, para força de defesa, ela vale 1. Beleza, pessoal? Ela vale 1. Então tá, você vem aqui e coloca 1. Para força de ataque, ó, todo mundo inicia com força de ataque sendo 2. Nível 1, experiência 1. Só que nível ao quadrado, então é 1. Então esse K dá 2. Então para força de ataque, esse K vale 2. Beleza? Substituir e descobrir. Então tá. E aí o que a gente vai fazer? Agora são contas apenas, né? Então, portanto, ó, descobrir o valor de K como? Substituindo aqui as informações que ele nos deu, ó. Porque sabendo o K, eu fico só com uma incógnita só. Então, olha aí, ó. E como que eu descobri K? A partir disso aqui, ó. Isso aqui, ó, me permitiu descobrir o K. Consigo descobrir o K, né? Aqui, ó. Descobrir. Deixa eu melhorar isso aqui, ó. Descobrir o K. Então tá, para daí são contas apenas, acabou. Então a força de ataque do jogador 1, ele vai ser 2 vezes 5 vezes 16. Ou seja, quanto que é 5 vezes 16? 5 vezes 6 dá 30, vai 3. 5 vezes 1 dá 5. Com o 3 que foi, 8. Vezes 2, isso aqui dá 160. Beleza? E a força de defesa do jogador 2, né? Ele vai ser simplesmente 2 vezes 36. 2 vezes 6 dá 12. 12 vai 1. 2 vezes 3 dá 6, 72. Beleza? 72. Então a força de ataque do jogador 2, ou seja, vai ficar como essa conta, hein? Essa conta fica 160 menos 72. Quanto que dá 160 menos 72? Ora, dá 88. 88. Certo? Não é só você fazer aqui, ó. 72. Opa. Aqui você empresta, né? Na verdade, você faz assim, desculpa. Você faz essa continha assim, você melhorar esse aqui, ó. Né, galera? Você dá 88, sem dúvida, ó. 60 tá aqui. Você vem pra cá. 10, 15, 0. Então, 2 para 10, 8. 7 para 15, 8. Beleza? Então, 88. Beleza? Então, a questão, assim, você tem que interpretar ela, ler com calma, que era realmente uma porra. Então, letra B. Beleza? Letra B. Tá? Então, assim, é só você ler com calma, pegar as informações bonitinho, ver o que ele está te pedindo, organizar as ideias que você consegue chegar lá. Tá bom? O ruim, ó, perceba que dessa, ó, daqui, deixa eu pegar aqui, ó. Os jogadores iniciam o jogo de nível 1 com experiência 1 e possuem força de ataque. Agora, olha a sacanagem. Isso aqui, daqui, ó, não serve para nada, essa parte aqui. Para nada. Essa parte do texto não serve para nada. Tá? Não serve para nada. Só serve para te cansar e tal. Às vezes tem que ficar esperto com isso também. Olha aí. Essa parte do texto não serve para nada. Mas esse é o objetivo da prova. É te cansar, te diferenciar. Assim, por isso você tem que ficar ligado. Beleza? Então vamos para a próxima.
Então vamos para mais uma aqui, ó. Um ciclista quer montar um sistema de marchas usando 2 discos dentados na parte traseira de sua bicicleta, chamada de catracas. A coroa é o disco dentado, que é movimentado pelos pedais da bicicleta, sendo que a corrente transmite esse movimento às catracas, que ficam posicionadas na roda traseira da bicicleta. As diferentes marchas ficam bem definidas pelos diferentes diâmetros das catracas, que são medidos conforme indicado na figura. Aqui você tem o diâmetro do disco dentado, né? Beleza? O diâmetro do disco dentado é a coroa. Tá? O ciclista já dispõe de uma catraca com 7 centímetros de diâmetro e pretende incluir uma segunda catraca, de modo que à medida que a corrente passe por ela, a bicicleta avance 50% a mais do que avançaria se a corrente passasse pela primeira catraca a cada volta completa dos pedais. O valor mais próximo da medida do diâmetro e da segunda catraca em centímetros e com uma casa decimal é... Galera, qualquer coisa importante você tem que ter em mente, né? A física vai te ajudar muito a resolver essa questão. Porque, ó, sendo que a corrente transmite esse movimento às catracas. Então, galera, você tem que prestar atenção no seguinte, ó. Você imagina que você é o seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui. Imagina que você tem aqui a coroa, tá? E aqui você tem a catraca. Beleza? A coroa é a catraca. Não ficou, né? Deixa eu ver se... Beleza. Aqui você tem a coroa, aqui você tem a catraca. E aqui você sabe que passa o quê? Você sabe que passa a corrente, né? Vou chamar aqui de 1. Vou chamar aqui de 2. Deixa eu trazer mais para cima aqui. Tá? Então, coroa. Opa. Coroa. Catraca. Certo ou não? Onde ficam os pedais? Os pedais ficam aqui na coroa. Então aqui é onde ficam os pedais, né? Ou seja, o nosso exercício é o disco dentado. Beleza? É o disco dentado. Transmite esse movimento. Que tipo de transmissão de movimento é esse aqui? É uma transmissão do movimento, né? No caso aqui você tem por uma correia, né? Correia, alguma coisa assim, né? Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Que tipo de velocidade que você tem que é igual quando você tem esse tipo de transmissão de movimento por correia? Você sabe que a velocidade linear do 1 ele é igual à velocidade linear do 2, certo ou não? Eu vou chegar onde eu quero chegar. Agora, a velocidade angular de 1, ela é diferente da velocidade angular de 2. Tá? Bom, velocidade linear, você calcula como 2π vezes o raio vezes a frequência. O que eu quero falar para você, ó? Se a velocidade de 1 é igual à velocidade de 2, significa que 2π é igual para todo mundo. Raio de 1 vezes a frequência de 1 tem que ser igual a 2π, que é igual para todo mundo, vezes o raio de 2 vezes a frequência de 2. O 2π corta, vai embora. Então, o raio de 1 vezes a frequência de 1 é igual a raio de 2 vezes a frequência de 2. Depois você vai entender onde que eu quero chegar. Aqui eu tenho um raio R1. Aqui eu tenho outro raio R2. O que eu quero falar para você é o seguinte, ó. R2. Vamos pegar um exemplo qualquer? Se o raio do 1 tem, sei lá, 4, tem 6, e o raio de 2 tem 3,
Você percebe que as frequências são diferentes? Ou seja, a frequência de 1, ela é o quê? Ela vai dar 6, passa dividindo para 3, dá 1 sobre 2 vezes a frequência de 2. Ou seja, a frequência de 2, ela é 2 vezes a frequência de 1. O que significa isso? Significa que enquanto isso aqui, ó, enquanto 1 dá uma volta, o 2 dá 2, 3, aqui no caso dá 2 voltas, ou seja, quanto maior o raio, maior número de voltas a catraca vai dar. Entende isso ou não? Por quê? Porque as velocidades lineares são iguais, mas as velocidades angulares são diferentes. Ou seja, enquanto a coroa dá uma volta, o 2 dá 2, 3, 4 voltas. Só que a catraca, né? A catraca, ela vai estar ligada numa roda. A catraca, ela vai estar ligada numa roda, não é verdade? Ó, a roda vai estar aqui, ó. A roda vai estar aqui. Isso aqui é a roda, ó. Isso aqui é a roda. Só que a roda e a catraca, eles estão no mesmo eixo. Se eles estão no mesmo eixo, independe o raio. Se a catraca dá uma volta, a roda dá uma volta. Ou seja, como é aquele exemplo clássico que você vê na física assim, ó. Pro mesmo eixo comum, né? Aqui, ó, por exemplo, assim e tal. Se isso aqui dá uma volta, esse aqui também dá uma volta. Se isso aqui dá 2 voltas, esse aqui também dá 2 voltas. Eles estão unidos para o mesmo eixo. Então, independe o raio. Então, nesse caso daqui, ó, deixa eu apagar aqui. Nesse caso daqui, por exemplo, nesse segundo caso, vou até fazer aqui, ó. Aqui, nesse caso daqui, o que está acontecendo nesse caso? Aqui é a roda, tá, pessoal? Aqui é a roda. Nesse caso daqui, o que está acontecendo? A velocidade angular do 2, digamos assim, é igual à velocidade angular da roda. Ou seja, como é que se calcula a velocidade angular? A velocidade angular, ela é 2πf. Então, se 1 é igual a de 2, então a frequência de 1, no caso aqui 2, né? A velocidade angular de 2 é isso. E a velocidade angular da roda? Se eles estão no mesmo eixo comum, ó, a velocidade angular da roda vai ser 2π vezes a frequência da roda. Se você igualar os dois, né, porque eles são iguais, eles têm a mesma velocidade angular, enquanto um dá uma volta, simplifica 2π com 2π, você acaba tendo que a frequência de 2 é igual à frequência da roda. Tá? Então, o que é a frequência? O número de voltas. Então, se a catraca dá uma volta, a roda dá uma volta. E não é a roda que faz não é a roda que faz não é a roda que faz a bicicleta andar, é a roda que faz a bicicleta, a roda de trás que faz a bicicleta andar. A roda de frente você só direciona para qual caminho você quer ir. Mas quem faz mesmo a bicicleta andar é a catraca, é a roda de trás. Tanto é que você tem gente que anda levantando a roda à frente, né? Então é isso. Por que isso é importante? Porque olha aqui, ó. Se eu quero avançar mais, ele avança 50% a mais, o que eu tenho que fazer com a catraca? O que eu tenho que fazer com a catraca? Então vamos lá, né? Olha aqui, galera. Você concorda comigo que quanto menor a catraca, ó, para o mesmo número de coroa, ó, coroa é esse aqui. Quanto menor a catraca, mais voltas eles vão dar. A gente já viu por quê, né? Já viu por quê? Quanto menor a catraca, mantendo a coroa, mais voltas ele vai dar. Se ele vai dar mais voltas, ele ia andar mais. Então eu preciso diminuir a catraca para eu poder andar mais voltas. Então, ó, antes eu tinha o quê? 7 centímetros de catraca, eu andava X.
Eu quero saber o que eu tenho que fazer com a catraca para eu andar 50% a mais, ou seja, 1,5 dx. Tá? Por que eu fiz todo esse processo físico aqui para explicar para você? Porque aqui, ó, galera, você vai fazer o seguinte, ó. Você não vai multiplicar cruzado, são grandezas inversamente proporcionais. Olha aí. Como são grandezas inversamente proporcionais, você não multiplica cruzado. Por que são grandezas inversamente proporcionais? Uma vez que a coroa e a catraca têm a mesma velocidade linear, a frequência da coroa é menor que a frequência da catraca. Só que a frequência da catraca é igual à frequência da roda, porque é a roda de trás que faz andar. Então, quanto menor a frequência da coroa para o mesmo número de dentro da catraca, mais rápido ele vai andar. Então, para eu andar mais rápido, eu tenho que diminuir a catraca. São grandezas inversamente proporcionais. Olha aí que beleza, né? Então, vai ficar 7 vezes x tem que ser igual a y vezes 1,5 vezes x. X vai embora com x. Você vai ter que o y vai ser 7 sobre 1,5. Então, isso aqui fica como, hein? Fica 70 dividido por 15. 4, 26, 10, né? Vírgula acrescentou um 0, 6, 630, 9. Então, é 0,666. Vou dar uma dízima periódica ali, né? Se ele quer um valor mais próximo, 4, tá aqui. Letra C. Beleza, pessoal? Então, qual que é o charme dessa questão? É você entender a diferença que tem entre velocidade linear e velocidade linear e velocidade angular. De novo, hein? A coroa, ela tem a mesma velocidade linear. Então, as frequências vão ser diferentes justamente por causa do raio, né? Se esse raio é maior, esse aqui dá uma volta, a catraca vai dar 2, 3 voltas. Então, mais rápido ele vai girar. Se ele gira mais rápido, mais rápido ele gira a roda de trás, porque a roda de trás com a coroa estão no mesmo acoplado, né? Estão para o mesmo eixo comum, eles são acoplados com um eixo comum. Então, eles têm a mesma velocidade angular. Enquanto um dá uma volta, o outro dá uma volta também. Perceba que a velocidade angular não depende do raio. Se não depende do raio, cara, se o cara tem um raio, se o cara é maior, né? Então, quanto maior, lembra, quanto maior o raio, maior a circunferência, né? Então, quanto um dá uma volta, o outro pode dar 2, 3. Mas como estão no mesmo eixo, deu uma volta. A velocidade angular não depende do raio, mesmo eixo comum. Aqui, como não está pelo mesmo eixo comum, né? Ou seja, a coroa e a catraca não estão pelo mesmo eixo comum, show, tá tranquilo. Beleza? Então, revisa essa questão de transmissão de movimento, hein? Eu vou falar com mais detalhes, com calma, quando for falar de física com vocês. Beleza? Então, vamos para a próxima. Muito bom. Então, vamos lá, pessoal. Olha aqui, ó. Uma empresa... Essa questão também do Enem, ó. Tô pegando só a questão do Enem, porque é uma prova ali que a gente precisa, né? Que muitos alunos vão fazer, né? Principalmente nesse momento aí, né? Então, é bom, né, galera? Então, vamos lá. Uma empresa deseja iniciar uma campanha publicitária divulgando uma promoção para seus possíveis consumidores. Para esse tipo de campanha, os meios mais viáveis são a distribuição de panfletos na rua e anúncios na rádio local. Então, ele vai fazer assim, ele vai distribuir panfletos na rua e fazer anúncios na rádio local. Considere-se que a população alcançada pela distribuição de panfletos seja igual à quantidade de panfletos distribuídos. Ou seja, se eu tiver 10 panfletos, distribuir 10, então todo mundo aderiu. Então, tá, beleza. Considere que a distribuição dos panfletos, que a população alcançada é igual à quantidade de panfletos distribuídos. Enquanto que a alcançada por rádio, então alcançada por anúncio por rádio, é igual ao número de ouvintes desse anúncio. Tá, então beleza. O custo de cada anúncio, então cada anúncio na rádio, R$120. A estimativa é que seja ouvido por 1.500 pessoas. Já para a produção e distribuição de panfletos,
Ah, tá. Para distribuição de panfletos, custa 180, 1.000 unidades. Então, 1.000 pessoas vão aderir. Porque ele falou em cima, né? A quantidade de panfletos distribuídos é igual à população alcançada, né? Então, tá. Considerando que cada pessoa será alcançada por um único desses meios de divulgação, a empresa pretende investir em ambas as mídias. Então, considere X e Y os valores em real gasto com panfletos. Não, peraí. Anúncios é X, panfletos é rádio. Porque aqui está respectivamente, né? Então tá. Então, deixa eu pegar aqui. Então, X e Y, né? X anúncios, Y panfletos, respectivamente, tá? O número de pessoas alcançadas pela campanha será dado pela expressão. X é o anúncio, né? X é o anúncio. Quanto que ele gasta pelo anúncio, hein? Quanto que ele gasta por anúncio? Anúncio na rádio é 120 vezes X, né? 120 vezes X. Não, eu posso pensar assim, olha o que acontece aqui, ó, peraí. Olha o que acontece. Se eu tirar esse formato aqui, porque tudo que eu fizer vai ficando figura geométrica. Então, o que acontece, ó, com 120, olha aqui, vamos fazer anúncio, colocar rádio, vai, rádio. Como é que ele fez inicialmente, ó? Com 120 reais, ele alcançou 1.500 pessoas. 1.500 pessoas. Se eu gastar X reais, vou ter quantas pessoas? Posso pensar assim, lógico, não posso. Posso ou não posso? Posso, né? Posso, né? Então, o que acontece aqui, né? X é o valor de reais. Então, o que acontece, ó? Então, P vai ser igual a X vezes 1.500 dividido por 120. Simplificou. A população alcançada pode ser calculada assim, né? X vezes 150 dividido por 12. Se eu simplificar, olha o que acontece. Simplifica por 3 dá 4, simplifica por 3 dá 50. Então ficou 50. X vezes 50, não? Ou 50x sobre 4. Então, para rádio é isso. Para anúncio, né, na rádio é isso. Então, 50x sobre 4, aqui não dá. 50x sobre 9 não dá. 4x não é. É denominador. Galera, só ficou a letra A, né? Só sobrou a letra A. Né? 50x sobre 4, eu não tenho outro 50x, né? Só sobrou a letra A. Vamos fazer para anúncio, mas será que é isso? É uma regra de 3 esquisita, né? Porque é uma regra de 3 em que você tem duas incógnitas conhecidas e você tem dois valores conhecidos e duas incógnitas. Geralmente a regra de 3, né? Você tem 3 valores conhecidos e você quer achar um. Aqui não. Aqui você quer a população com valores conhecidos. Olha, totalmente fora do padrão, né? Por isso que é bom o Enem mesmo. Então vamos fazer para distribuição de panfletos. Deixa eu ver com panfletos. Então com panfletos ele gastou quanto? 180 reais. Ele consegue produzir 1.000 unidades. Só que 1.000 unidades é o número de pessoas que ele alcança. Então se ele gastar Y, ele vai alcançar X, né? São grandezas diretamente proporcionais, tá? Porque quanto mais ele produz, mais ele alcança. Quanto mais anúncio, mais ele alcança. Falou isso no texto, até sublinhei, olha aí. Por isso são diretamente proporcionais.
Como são diretamente proporcionais, eu posso multiplicar cruzados sem problema algum. Ó. Posso multiplicar cruzados sem problema algum. Sempre avaliar isso. Então, como é que fica? P vai ficar y vezes 1000 dividido por 180, né? Y vezes 1000 dividido por 180, cortou. Então, vai ficar y vezes, simplifica por 2, dá 9, por 2 dá 50. Então, realmente, né? Ficou 50y sobre 9. Então, letra A mesmo, ó. Aqui, rádio, aqui, panfletos. Letra A. Uma regra de 3, como eu te falei, né? Geralmente, na regra de 3, você tem 3 valores conhecidos e você quer achar mais um. Esse aqui não. Né? É muito contraintuitivo, né? Mas é isso. Na matemática, você não tem que ir para a intuição. Você tem que saber o que é. Né? Porque faz sentido. 120, ele alcança 1.500. Então, ele vai gastar quantos valores reais para encontrar uma determinada pessoa? Então, você pode ter essa expressão. Dependendo dos valores que você colocar aqui, ó, você vai ter um determinado número de pessoas. Dependendo do valor em reais que você vai gastar aqui, você vai alcançar um certo número de pessoas. Então, sim, pode ser dado, porque como é uma expressão, né? Você pode pegar assim, né? E, claro, dependendo do valor de x, do valor de y, você vai ter um determinado valor de p, né? De pessoas. Beleza? Então é isso, letra A. Vamos para a próxima, hein? Muito bem, vamos para mais uma aí, ó. Isso, mais uma envolvendo coroa, catraca. Vamos lá. Uma bicicleta do tipo mountain bike tem uma coroa com 3 engrenagens e uma catraca com 6 engrenagens. E combinadas entre si, determinam 18 marchas. Sim, 6 vezes 3, 18. Número de engrenagens da coroa vezes o número de engrenagens da catraca. O que é que está falando aqui? Os números de dentes de engrenagem das coroas e das catracas dessa bicicleta estão listados no quadro. Então tá aqui, número de dentes da coroa. Você tem primeira, segunda, terceira marcha, tá vendo? Primeira tem 46, segunda tem 36 dentes e a terceira tem 26 dentes. Número de dentes da coroa. Como tem 6 marchas, então a primeira é 24, a segunda é 22, vai diminuindo até a última, que essa última aqui, né? Que ela tem 14. Então tá. Sabe-se que o número de voltas efetuadas pela roda traseira a cada pedalada é calculada dividindo-se a quantidade de dentes da coroa pela quantidade de dentes da catraca. Então tá. Então, o número de voltas, né? Então, NV, ela é a razão entre a quantidade de dentes, dividindo-se a quantidade de dentes da coroa com a catraca. Então tá. Durante um passeio em uma bicicleta desse tipo, deseja fazer um percurso mais devagar possível. O mais devagar possível. Escolhendo para isso as seguintes combinações de coroa versus catraca. Então, primeiro é coroa, depois catraca. Galera, o que acontece, hein? Se você... os dois exercícios atrás, né? Acho que os dois exercícios atrás, eu expliquei para você essa questão de transmissão de movimento por correntes, né? Olha aqui, ó, por uma correia, olha aqui. Falei para você a diferença entre velocidade linear e velocidade angular, que quando tem a mesma velocidade linear, as frequências são diferentes. E, cara, você que monta bicicleta, você que sai montar numa bicicleta, você já viu falar da marcha pesada? Né? Daquela marcha pesada que você coloca aqui, ó, aqui no último, aqui no dente da coroa, você dá uma pedalada, assim, quase não sai do lugar. Essa é a marcha pesada. Então, esse aqui, quando você quer ir muito rápido, né? Então, é a marcha pesada. Mas olha aqui, o que acontece se você fizer isso? Vamos supor que essa circunferência, que a coroa e a catraca são iguais. Você vai dar uma pedalada e quase não vai para lugar nenhum, né? Justamente por causa diferente dessas velocidades.
Então, se eu quero ir o mais devagar possível, em vez de você ficar fazendo essa conta, pensa nesse esquema aqui, ó. Porque como quem manda é a roda de trás, porque olha aqui, a roda de trás está aqui. Quem manda é a roda de trás. Se você pegar o maior aqui número de coroa para o menor número de catraca, cara. Não, o menor número de catraca. Não, o maior número de catraca, o menor número de coroa, você vai andar o menos possível. Isso aqui é a roda. Isso aqui é a roda. Isso daqui é a catraca. Então, se você pegar o... Porque não tem os dentes ali. Então, o que acontece? Se você colocar essa corrente aqui, ó. Deixa eu pegar o vermelho. Se você tirar essa corrente e colocar no menor que for, né, no menor número de dentes. Qual que é o menor número de dentes? É 26 da coroa. E colocar no maior, acredite, ele vai mais rápido. Desculpa, ele vai mais devagar. Ele vai mais devagar possível, tá? Porque como a velocidade deles são lineares, são iguais, as frequências são bem diferentes. Enquanto isso aqui, como ele tem maior raio, dá uma volta, esse aqui dá 2 ou 3, né? Ou seja, enquanto a coroa dá uma volta, esse aqui dá 2 ou 3. Então, olha assim, se eu diminuir isso aqui e aumentar isso aqui, o cara vai muito devagar, né? Vai muito devagar. Porque a frequência vai ficar totalmente... porque isso aqui, você dá uma pedalada, isso aqui vai dar uma voltinha na roda, né? É muito mais devagar que isso daqui, ó. Que você tem assim, de mesmo tamanho. Muito mais devagar que isso aqui de mesmo tamanho. Muito mais devagar. Beleza? Então, você poderia pensar isso direto, né? Ou seja, se você pegar a maior coroa, beleza? Pegar a maior coroa, né? E colocar a maior catraca, tá aqui, ó. Né? A maior catraca, você vai ter o menor valor possível. Beleza, pessoal? Então a combinação que você vai fazer está aqui, ó. A resposta vai ser essa daqui. IV, beleza? Então IV, gabarito, letra D. Ah, mas eu não lembrei dessa questão de transmissão de movimento, né? Não lembrei da velocidade linear e angular. Bom, nessa mesma aula, dos 2 exercícios atrás, eu falei sobre isso. Mas se você não lembrasse disso, aí você teria que ver, né? Pelas opções, né? Você teria que ver. Número de voltas. Você teria que ver, né? Por exemplo, vamos dividir esse aqui, ó. 26 sobre 24. Dá quanto? Por 2 aqui dá 13, que por 2 aqui dá 12. Aí você ia tentar, por exemplo, a terceira, que é 26 sobre o sexto, 16. Aqui dá por 2, 13, por 2, 8. Perceba que esse número já é maior, né? Quanto menor o denominador, maior o valor, né? Então, esse denominador é maior, tá vendo? Esse denominador é menor. Então, já está fora aqui. E você ia tentando, né? Por exemplo, 2 com 4. 2 é qual? 2 é 36, 4 é 18. Por 2 aqui, dá 18, 9. Tá? 18, 9. Simplificando por 2, dá 9. Aqui dá... isso, aqui dá... Não. Foi o seguinte, por 3. Aqui dá 6, por 3 aqui dá 3. E aí você multiplica aqui por 4, para colocar no mesmo denominador com esse aqui, né? Para você comparar os dois, né? Fica 24 sobre 12. 24 sobre 12.
Ah, com certeza, velho. Esse número aqui é menor, tá? Beleza? Esse número aqui é menor que esse. Esse número aqui é maior, ó. Esse aqui é maior que esse, tá? Olha o numerador, maior. Então, eu quero menor. Então, não dá também. Então, não dá também, ó. E aí você ia testando, você vai ver que não dá. Beleza, pessoal? Então, esse número aqui é o menor possível que você vai achar, tá? Faz 1 e 6 para você ver. 46 dividido por 14. 46 dividido por 14. Aqui, ó, por 2 dá 23. Por 2 dá 7. 27, se você for dividir 27 dividido por 7, 23 na verdade dividido por 7, não vai dar um número menor que 13 dividido por 2. Testa aí para você ver. E 1 por 1, 46 sobre 24 também não vai dar, galera. Só você fizer aí, você vai ver. Beleza, pessoal? Vou fazer aqui rapidinho, então. 46 dividido por 24. Por 2 aqui, 23. Por 2 aqui, 12. Então, não é menor. É maior que esse. Então, menor mesmo vai ser IV, que é o 26 sobre 24, 13 sobre 12. Beleza, pessoal? Então é isso. Vamos para a próxima. Muito bom, pessoal. Vamos fazer essa última aqui, né? Vou ficar mais poucos exercícios para a gente fazer, né? Mas é isso, cara. Vai fazendo mais exercício. Vou dividir. A gente fez exercício na parte introdutória. Tem uma lista aí de exercícios que eu fiz a parte 1 e essa aqui é a parte 2. Vou fazer uma parte 3 para a gente fazer mais uma, ou duas, ou três aí. Para a gente finalizar com chave de ouro, fazendo muitas questões, tá? Então vamos lá. De vários tipos diferentes, né? Por isso que são muitas questões, a gente tem que ir treinando. Então vamos para essa parte aqui. Essa parte fala o seguinte, essa questão, quer dizer, por uma temporada de corrida de Fórmula 1, a capacidade do tanque de combustível de cada carro passou a ser de 100 kg de gasolina. Uma equipe optou por utilizar uma gasolina com densidade de 750 gramas por litro. Iniciando a corrida com o tanque cheio, na primeira parada de reabastecimento, um carro dessa equipe apresentou um registro em seu computador de bordo acusando um consumo de 4 décimos da gasolina originalmente existente no tanque. Para minimizar o peso mesmo desse carro e garantir o término da corrida, a equipe de apoio reabasteceu o carro com a terça parte do que restou no tanque na chegada de reabastecimento. O que eu estou lendo e pensando aqui no exercício, tá? Ele falou, a quantidade de gasolina utilizada em litro no reabastecimento foi. Então, galera, vem comigo aqui, ó. Os carros passaram a ter 100 kg de gasolina. Uma equipe optou por utilizar uma gasolina com uma densidade de 750 gramas por litro, iniciando a corrida com o tanque cheio. Na primeira parada, o carro dessa equipe apresentou um registro em seu computador acusando um consumo de 4 décimos da gasolina. Para minimizar o peso do carro na corrida, a equipe reabasteceu, a equipe de apoio reabasteceu o carro com a terça parte do que restou no tanque. Ele reabasteceu com a terça parte do que restou. O que restou? Bom, vamos ver o seguinte, ó. O total de gasolina que o carro tem é de 100 kg. Tá. O carro estava com 100 kg de gasolina, só que a densidade da gasolina, ela é de 750 gramas por litro. Isso aqui é densidade, né, galera? E aí ele falou que o carro estava continuando correndo, né, vamos supor, com um carro de Fórmula 1, estava correndo, né? E quando chegou lá naquelas paradas que eles fazem lá para reabastecer, avaliar as rodas, acusou um consumo de 4 décimos. Mas 4 décimos de quê? Da quantidade de gasolina.
Então vamos lá, galera. 4 décimos de quantidade de gasolina. Não é 4 décimos do peso da gasolina, é 4 décimos da gasolina. Então o que acontece? Você tem que ver quanto de gasolina tinha no carro, porque a densidade da gasolina é 100 gramas por litro. Então quantos litros tinham? Ele não consumiu 4 décimos de 100 quilogramas. Não. Ele consumiu 4 décimos da gasolina. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, ó. Você tem que prestar atenção que a densidade ela é a massa sobre volume. A densidade ele me deu 750 gramas. A massa que eu tenho é 100 quilogramas. Eu quero saber o volume aqui em litros. Só que perceba que tem grama, que tem quilograma. Não posso fazer isso, não é o que eu vou fazer? 150 vezes 10 na menos 3. Aí eu passo para quilograma. Beleza? Lembra? Eu tenho tonelada, quilograma, grama, miligrama. Se eu quero passar de tonelada para quilograma, multiplico por 1000. Se eu quero passar de quilograma para grama, multiplico por 1000. Ou seja, aqui eu multiplico por 1000, aqui eu multiplico por 1000. O processo inverso eu faço dividir por 1000. Aqui eu divido por 1000. Beleza? Aqui também você multiplica por 1000. Para cá também você divide por 1000. Beleza? Então aqui eu vou dividir por 1000, dividir por 1000 é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 3. Então, continuando essa conta aqui, como é que fica? Você tem que a quantidade em litros, porque você não quer a quantidade, a densidade. Não consumiu a densidade, consumiu a gasolina, o litro. Então, o litro vai ser 100 quilogramas dividido por 750 vezes 10 na menos 3. Então, fica como isso aqui? Cortou. O 10 a menos 3 sobe, né? Fica vezes 10 na 3, dividido por 75. Tá? Bom, eu vou deixar assim, até porque, olha aqui, ó, tá tudo em fração e tal, vou deixar assim. Então, isso aqui foi o que consumiu. Beleza? Isso aqui foi o que consumiu, tá? O consumiu não, foi o que estava no tanque, desculpa. Esse aqui é o que estava no tanque. Tá, esse aqui, tanque cheio. Aqui, tanque cheio, beleza. Só que o exercício fala, houve um consumo de 4 décimos da gasolina. Galera, consumir 4 décimos. Se eu consumir 4 décimos, ficou quanto então? 4 décimos, então ficou 6 décimos. Ou seja, 6 décimos de 10.000, não, de 10 vezes 10 na 3, né? 10, né? De 10.000 sobre 75, tá? Sobre 75. Então, você pode fazer o seguinte, ó. Cortou aqui, você fica com 6 vezes 10 na terceira sobre 75 é o que ficou depois do gasto. Você pode falar assim, pô, Nilton, mas esse 4 décimos, galera, que consumiu 4 décimos. Ou você faz assim direto, ou você faz assim, ó. Eu tinha 10 vezes 10 na terceira sobre 75, só que houve um consumo de 4 décimos de 10 vezes 10 elevado a 3 sobre 75. Né? Você faria essa conta aqui, depois subtrair disso aqui. Ia te dar mais trabalho. Então faz direto, né? Em vez de ver quanto que é 4 décimos de um determinado valor e substituir do outro, do principal. Então, faz direto que você vai ficar. Se houve um consumo de 4 décimos, você vai ficar com 6 décimos. Porque senão, de novo, você vai ter que procurar quanto que é 4 décimos daquele valor e substituir do valor original. Então fica esse valor aqui. Só que o seguinte, ó, eu vou reabastecer. Houve um reabastecer de 1/3 da parte que restou. O que restou? Restou 6 décimos desse. Então, eu vou reabastecer com 1/3 disso daqui.
um terço disso daí que eu vou reabastecer. Ou seja, simplifica, aqui deu 2, né? Então ficou 2 vezes 10 a terceira, que vai ficar assim, olha só que interessante, ó. É 1, 2, 3 sobre 75. Mas você não tem esse valor, né? Você tem 20 dividido por alguma coisa. Ou seja, vai ficar... Eu tenho que tirar esses dois zeros aqui. O que eu fiz aqui foi o quê? Foi dividir, ó. 1, 2, 3, eu dividi por 100. Então foi embora, ficou 20. Então o que eu vou fazer aqui de baixo? Vou dividir por 100 também. Então fica 20, dividir por 175, 0,75. Tá? Então o gabarito vai ser letra B. Letra B. Então qual que é o cuidado que você tem que ter? Ah, não lembrei, por exemplo, aqui, ó, que a densidade é massa volume. Isso aqui é a mesma coisa que fazer aquela regra de 3. Quer dizer, 750 gramas a cada litro. Então, se eu tenho 100 quilogramas, é quanto? É X. Mas lembre, você vai ter que passar 750 gramas para quilograma, hein? Tá? Beleza? Então, vai ficar 0,55 quilogramas. Tem uma regra de 3, mas como você já conhece a fórmula, você faz direto, né? Beleza? Se você não conhecer, você aplica a regra de 3. Beleza, pessoal? Então, é isso. Vou parar por aqui, porque já está ficando meio longo. Mas vai ter mais. Vai ter a parte 3, que seria a parte 4 do exercício, mas de vestibular mesmo é a parte 2. Tá? Beleza? Então é isso. Fui!